Oi pessoal, eu sou Bárbara Oliveira e hoje eu tô aqui pra falar da polêmica que envolveu a 97 Lines sobre eles terem saído e quebrado a quarentena. Então, se você não sabe do que eu tô falando, se liga aqui, vou deixar todos os detalhes. Se você sabe do que eu tô falando, eu vou explanar um pouco da minha opinião, mas mais sobre fatos nesse vídeo. Então, fica aí que você vai entender tudo o que aconteceu e eu não tô aqui pra julgar a sua opinião ou pra realmente me expressar a favor ou contra alguém, só pra deixar claros os fatos. Se você acompanha o canal aqui há algum tempo, eu não falo normalmente sobre polêmicas por aqui, mas essa eu fiz questão de vir aqui falar porque começou a doer aqui no coração, que não por as pessoas acharem uma coisa ou outra, mas porque eu senti que muita gente estava tomando certas opiniões com uma questão de falta de conhecimento sobre a realidade das coisas. Então eu resolvi vir aqui para poder falar, porque eu acho que você tem que tomar as suas decisões com o máximo de conhecimento possível. Primeiro, vamos começar de onde começou tudo ou toda a polêmica. No último dia 18 de maio, a Dispatch divulgou que 4 idols da 97 Line, que são 97 Line, se você não é do K-pop, são pessoas nascidas em 97, no ano de 1997. Quem são essas pessoas, esses idols que a gente vai falar aqui? O Jungkook do BTS, o Jaehyun do NCT, o Mingyu do Seventeen e o Chaeyoung do Astro. Esses 4 artistas foram vistos em Itaewon no dia 25 de abril. Tá, até aí 4 pessoas de 22, 23 anos foram vistas num bar. Qual o problema? O problema é que logo após isso, lá no dia 6, eu posso ter errando um pouquinho as datas, se eu estiver errando eu deixo a matéria aqui com as datas bonitinhas e corrijo, mas lá pro dia 6 de abril foi detectado um novo surto de coronavírus no bairro de Itaewon, principalmente por causa das baladas abertas que uma pessoa contaminada acabou contaminando mais umas 30 pessoas e foi um novo surto na Coreia. Por causa disso, eu vi no Twitter muita gente falando que os meninos quebraram a quarentena e que eles deveriam ser cancelados da internet, sabe, tirando eles do grupo, vários hates jogados nos meninos, porque eles saíram aí e, gente, calma, vamos entender o que aconteceu na Coreia com o coronavírus e se eles quebraram ou não uma quarentena e se eles estão certos ou errados. Não é isso que eu quero falar. Eu quero mostrar pra vocês o que estava acontecendo na Coreia, porque eles saíram e como é que vocês devem enxergar isso. Agora eu vou falar sobre fatos sobre o coronavírus. O coronavírus na Coreia teve um surto lá no final de fevereiro, início de março. O surto se deu em Daegu devido a uma seita religiosa que os líderes religiosos dessa seita saíram da China, foram pra lá e acabaram por propagar o vírus. Seul nunca foi o foco do coronavírus na Coreia, mas sim teve alguns casos. Por causa disso, escolas cancelaram as aulas e universidades passaram a dar aulas online, se possível. E se não possível, eles já estão até estudando questão de voltar às aulas ou não. O que aconteceu foi, a Coreia do Sul agiu muito bem por já ter lidado com outras pandemias antes, porque se você não sabe, já existiram outras pandemias, só que a Ásia soube lidar tão bem com isso que não chegou aqui pra gente, então a gente não ficou muito preocupado e nem teve toda essa crise que está tendo com o coronavírus. A Coreia do Sul agiu rapidamente, e vamos colocar um fato aqui de idols pra você poder entender mais ou menos quando foi isso. Não sei se você se lembra, um pouco antes do aniversário do Suga, ele doou uma quantia para a instituição de cuidado de coronavírus lá em Daegu, que é a cidade natal dele, então foi mais ou menos naquela época que estava tendo o grande surto. Eles passaram por esse surto, conseguiram controlar a contaminação de pessoa para pessoa e tratar as pessoas, o que fez com que a Coreia saísse do segundo lugar de país com mais contaminação sobre coronavírus no mundo, só atrás da China, para hoje um dos países que menos tem contaminação de coronavírus. E com isso, eles já estavam num período, agora no final de abril, que já havia mais de uma semana que não tinha casos novos na Coreia. Então o governo decidiu que tudo bem, eles iriam reabrir as escolas e que os bares que estavam fechados poderiam abrir, inclusive as baladas. O governo entendeu isso. E foi exatamente no final de semana, depois que o governo deu esse decreto, que os meninos saíram. Então, assim, eles não quebraram nenhuma quarentena, porque diferente de muitas cidades aqui no Brasil, que está totalmente proibido você sair de... Não você sair de casa, né? Vários lugares estão fechados, restaurantes, bares, baladas, shows. Não aconteceu isso. E questão de show também vale falar que lá no início da pandemia, o governo deu uma orientação recomendando que as pessoas não se aglomerassem e que os shows fossem cancelados, mas nunca foi um ordenamento. Foi meio que uma escolha da empresa, até porque não pegaria bem você ter pessoas contaminadas graças ao seu evento, mas não foi uma imposição, foi uma recomendação. E isso foi lá em fevereiro, gente. Aqui agora, eles já estavam abertos e considerando
poder aglomerar de novo, de uma maneira cuidadosa, usando máscara, mas já podia ir, tava tudo tranquilo. A Dispatch divulgou que eles estiveram em 3 lugares diferentes, fizeram até mais ou menos um mapinha por onde eles andaram, mas cabe entender o que todo mundo tá falando, eles quebraram a quarentena, eles não quebraram a quarentena. Não existia quarentena. E eu não falo isso pra vocês como alguém que mora lá, eu falo isso como alguém que mora aqui no Brasil, mas alguém que acompanha tanto youtubers que moram aqui e falam sobre lá, alguém que acompanha youtubers brasileiros que moram na Coreia, alguém que acompanha youtubers gringos de outros países que também moram na Coreia, alguém que acompanha pessoas coreanas que falam sobre moda, maquiagem, que não deve nem saber que tem brasileiro assistindo eles, também que moram lá. E acompanho eles muito no Instagram, que dá pra você ver a vida pessoal. Todo mundo tava saindo, gente, todo mundo tava indo ficar em cafés e tal, não tinha essa quarentena. Diferente do que está acontecendo no Brasil, a Coreia do Sul foi um exemplo em como tratar o vírus. Eles conseguiram limitar as pessoas, estão limitando a entrada de pessoas no país, estão controlando. Uma pessoa foi, o que os meninos fizeram? Os 4 meninos fizeram os testes, testaram negativo, ou seja, eles resolveram, teve surto, teve 30 contaminados, vamos testar todo mundo que teve nessa região agora, para poder ver quem mais pode estar com o vírus ou não, para resolver o problema e controlar. O que é bem diferente do que a gente está fazendo no Brasil. A gente só testa quem já chega com sintomas lá no hospital. Isso não é o ideal. A gente não aponta a lanterninha e vamos ver se você tem. Então, é uma situação bem diferente. Por isso que aqui no Brasil a gente tem que ficar isolado. Porque a gente não sabe quem tá com o vírus, quem pode transmitir pra gente e tal. Lá que eles estão tendo esse controle, eles ainda conseguiram acontecer isso, de ter um novo surto, mas foram um surto de 30 casos. Aqui a gente tá tendo 1.000 e poucas pessoas mortas todos os dias, porque não tem controle. Então não compare, não é a mesma situação. Outro ponto que eu vi as matérias falando sobre quebra de quarentena e que eu acho que as pessoas assim levaram pro lado errado, não é quebrar a quarentena quando eles foram para o bar. O que aconteceu foi que o Ministério da Saúde, o grupo lá deles, que estão controlando o coronavírus, pediram que todo mundo que visitou Itaewon entre o dia 24 e o dia 6 fosse testado contra o coronavírus, fizesse o teste de coronavírus, e mesmo quem deu negativo, como foi o caso dos meninos, que ficasse de uma quarentena por 14 dias, porque o vírus pode ficar incubado dentro de 14 dias, você pode apresentar sintomas ou não. Então pediram para que eles se isolassem durante 14 dias. E esses 14 dias seria até o dia 10 de maio. E aí sim eu poderia considerar que houve uma quebra de quarentena, porque 2 desses artistas não cumpriram isso. O Cheun-Lo, do Astro, ele continuou fazendo suas apresentações. Vou dar uma coladinha no nome dos programas aqui. Countdown Show, Hidden Track. Mas assim, ele continuou as suas apresentações, mesmo estando nesses 14 dias, o que não é recomendável. Jaehyun, que continuou suas apresentações como MC do Inkigayo. E foi isso que aconteceu. Eles quebraram a quarentena nesse sentido desses 14 dias. Mas sim, quem apresentou sintomas, tá todo mundo bem. As agências já vieram a público, falaram que realmente eles estiveram lá em Itaewon. Todos os 4 testaram negativo. Ninguém apresentou sintomas, tá todo mundo bem. E todo mundo pediu desculpa aos fãs, falou que os artistas estão refletindo sobre suas ações, estão arrependidos. Mas é meio que isso. Então, não julgue eles por eles terem saído, sabe? Se você tem 22, 23 anos, provavelmente você gosta de se reunir com seus amigos. E se tivesse tudo normal, você iria se reunir. E lá estava, tipo, 90% tudo normal, sabe? Então eu acho que caberia aqui falar, o que eu vim aqui falar foi isso. Olhe todos os fatos antes de você dar uma opinião, antes de você jogar hate em alguém, porque não foi isso que eu vi na internet. Depois que eu falei isso tudo, se você viu o vídeo inteiro e entendeu toda a situação, comenta aqui embaixo o que você achou da atitude dos meninos, no sentido de, tipo, não que você apoie sair ou não, mas assim, você também sentiu que teve muito hate de pessoas que não entenderam na internet? Porque foi pra isso que eu fiz o vídeo. Eu vi muita gente que só tava olhando, tipo, a 97 Line quebrou a quarentena e achando que eles estão aqui no Brasil, sabe? Eu não vi gente procurando informação, saber o que realmente aconteceu, como é que foi e tal. E vim aqui dizer pra vocês isso. Eu, Bárbara, não acho nada errado eles terem saído. Sai mesmo, curte mesmo, vocês estão aí novinho pra isso. Tem que se divertir, vocês já passam estresse demais na carreira de vocês. Deve ter uma galera que tá meio decepcionada porque não tá podendo fazer show, fazer muita coisa, porque não pode ter muita aglomeração. Então, deixa os meninos pelo menos beber aí. Nem sei se eles beberam bebida alcoólica ou não, mas deixa eles pelo menos se divertirem. E foi isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.